Olá, boa noite. Boa noite. Está começando agora mais uma edição do Boletim News. Veja agora os destaques dessa edição. Questionado sobre o envolvimento da primeira-dama no caso Queiroz, Bolsonaro diz ter vontade de encher boca de repórter de porrada. Deputada Flor de Lis é apontada como mandante do assassinato do próprio marido. Em São Paulo, Frio intenso causa a morte de 2 moradores de rua. a Organização Mundial anuncia a erradicação da poliomielite na África. Após 6 meses de prisão no Paraguai, Ronaldinho é liberado e volta para o Brasil. agora no Boletim News. Começamos o boletim dessa semana com mais uma polêmica envolvendo Jair Bolsonaro e a imprensa. No último domingo, ele falou que tinha vontade de encher a boca de um repórter de porrada. Pois é, Mari. O fato aconteceu após o repórter questionar o presidente sobre R$ 89 mil depositados por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Presidente, Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? na lateral aqui, Só, na lateral aqui, por favor. A frase do presidente Bolsonaro causou revolta em vários jornalistas e personalidades brasileiras, como Anitta, Felipe Neto, Manuela Dávila e Guilherme Boulos, que utilizaram as suas redes sociais para também questionar o presidente sobre o caso Queiroz. O Grupo Globo repudiou a atitude do presidente e destacou que essa não é a primeira vez que Bolsonaro ataca a imprensa. A Associação Brasileira de Imprensa afirmou que mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro choca o país com o seu comportamento grosseiro. O presidente Bolsonaro não comentou o episódio, mas disse em uma das suas redes sociais que é perseguido pelo Grupo Globo há mais de 10 anos. Frente fria que se instalou no Brasil traz consequências graves para o sul do país. Entre elas está a baixa temperatura de 8,2 graus que causou a morte de 2 moradores de rua em São Paulo. Frio intenso em São Paulo causou a morte de 2 moradores de rua, na madrugada mais fria do ano. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que intensifica a abordagem a moradores de rua nesse período e também que realizou 158 acolhimentos, além da distribuição de 182 cobertores. A cidade de São Paulo tem atualmente 24 mil moradores de rua. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis foram soltos após cumprirem 6 meses de prisão domiciliar no Paraguai. Ronaldinho e Roberto foram condenados em março desse ano por o uso de passaportes adulterados. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi solto nessa semana após quase 6 meses de prisão no Paraguai. Ronaldinho foi preso com seu irmão após ter sido acusado de fazer uso de passaportes falsos para entrar no país. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto de Assis, deixam um hotel onde estavam presos cumprindo prisão domiciliar no Paraguai. E agora vamos de notícia boa, Mari, porque a Organização Mundial da Saúde anunciou na última terça-feira que toda a área monitorada pela entidade na África está livre do poliovírus selvagem, causador da paralisia infantil. A erradicação aconteceu 4 anos depois da identificação do último caso, identificado no nordeste da Nigéria. Em reunião virtual, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde comemorou a erradicação do poliovírus e disse ser um trunfo da saúde pública. A luta contra o vírus no continente africano vinha acontecendo desde 1966. A erradicação da poliomielite representa um grande marco para a África, que tem agora a segunda erradicação de um vírus, desde a varíola há 40 anos. A deputada Flor de Lis foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como sendo a coautora do assassinato do seu marido, o pastor Anderson do Carmo, morto em 2019. A deputada Flor de Lis teria tentado envenenar o marido, Anderson do Carmo, outras 6 vezes e em outras 2 contratou pistoleiros para executar o crime. Por mensagem, Flor de Lis disse para um dos seus filhos que não podia separar do pastor porque isso ia escandalizar o nome de Deus. Entre os envolvidos no assassinato estão 5 filhos de Flor de Lis e uma neta. Ao todo, foram 9 pessoas presas, com exceção da deputada que possui foro privilegiado e não pode ser presa no momento. Ela já é ré no processo e em breve deverá ser julgada. Que reviravolta esse caso, né, Mari? Quem diria que Flor de Lis fosse uma das pessoas responsáveis pelo assassinato do seu próprio marido, o pastor Anderson do Carmo?
Exatamente. E o caso choca o país justamente por conta disso, né? Por conta do posto que ela ocupava. Pois é verdade. Chega ao fim essa edição do Boletim News. A você uma ótima noite e um excelente final de semana. Até mais! Boa noite.